Irmão, na terça-feira dos provocadores do milagre é um culto diferente. Nós temos cultos específicos, né? Temos o culto da família, onde falamos de restauração familiar. Não que na terça-feira não tenha restauração familiar também, mas a terça-feira dos provocadores do milagre, Deus me deu esse nome. Nós vamos aprender métodos que são infalíveis para que você possa provocar aquilo que você tanto almeja. Muitas vezes você não consegue atingir o seu objetivo, estou falando na área espiritual, porque ainda você não foi discipulado de uma maneira correta, ainda de uma maneira certa, para que você atinja. Irmãos, entenda uma coisa: a vida espiritual, para nós atingirmos as nossas metas, a nossa vida é como um labirinto. E só tem na vida espiritual, no labirinto, você entra no labirinto, você que talvez já foi num labirinto, Play Center tinha antigamente, e só tem uma saída. E às vezes nós estamos andando e batendo a cabeça e não achamos a saída, não achamos o rumo. A mensagem que eu vou trazer nessa noite, eu já preguei essa passagem falando uma outra coisa ainda, coloquei uma cama nas costas, não é nada disso que eu vou pregar. Eu quero passar para você nessa noite que veio aqui buscar o teu milagre, na terça-feira dos provocadores do milagre, onde Deus está fazendo milagre nesse lugar. Eu quero passar mais um método, e você não sai daqui hoje sem a tua bênção, tá bom? Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5. Você vai falar: pastor, essa eu já sei, ouvi o senhor pregar. Não é aquilo que eu já preguei aqui, é outra coisa. É a mesma passagem com uma outra revelação. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 5. Todos acharam? Amém. Se prepara que Deus vai falar com você hoje, tá? Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres, colunas. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porque o anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, assim o primeiro que ali descia, depois do movimento, sarava de qualquer enfermidade. Estava ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos? 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Pula para o 14 agora. Depois Jesus o encontrou no templo. Só até aí. Senhor Deus, eu te glorifico mais uma vez e eu te peço, Pai, fica conosco. Fala conosco, em nome de Jesus. Irmão, se você quer provocar um milagre na tua família, na tua casa, não disperse, que hoje Deus vai falar com você. No versículo 1 diz que havia uma festa em Jerusalém. Jesus foi para os discípulos para uma festa. Mas a palavra de Deus continua dizendo assim: ora, perto da entrada da porta das ovelhas havia um tanque, chamado em hebreu de Betesda, que quer dizer misericórdia. E ali havia cegos, coxos, ressecados, esperando o movimento das águas, porque enquanto o anjo descia, movimentava as águas, aqueles que entravam nas águas eram curados. Entenda uma coisa: havia uma festa em Jerusalém, mas dentro de Jerusalém também havia um lugar de tristeza. No mesmo ambiente,
No mesmo ambiente tinha uma festa, no mesmo ambiente tinha um lugar de tristeza, de dores, de luta, de enfermidades. E assim é a igreja. A igreja aqui hoje, pode ser que no mesmo ambiente tenha pessoas muito felizes, tenha pessoas muito tristes, tenha pessoas alegres e pessoas em dificuldades, tenha pessoas que está tudo bem na família, e tem pessoas que não está legal, a coisa não está indo para frente. É filho dando problema, marido dando problema, esposa dando problema, emprego que a porta não abre, enfermidades. Só que a Bíblia diz que no mesmo ambiente, em Jerusalém, havia uma festa no templo e uma tristeza no tanque de Betesda, na mesma cidade. Jesus estava indo para a festa, mas resolveu parar e ir para o tanque de Betesda, onde tinha tristeza, onde tinha doença, onde tinha desilusão. Ali havia uma enfermidade. Eu já começo dizendo para você, Jesus hoje está aqui nessa noite, porque eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. E se você está passando por essa luta, por essa dificuldade, Ele está indo do teu encontro. Pastor, mas eu estou nessa dificuldade, pastor, eu estou nessa luta como o homem de Betesda. E a Bíblia diz que achava-se um homem enfermo há 38 anos, pastora Cristina. 38 anos. Se eu perguntar para qualquer um aqui qual que era a dificuldade daquele homem, você vai responder o que para mim? Qual que era o problema daquele homem? Fala. A maioria das pessoas vão falar, não, ele era paralítico, ele era enfermo. Irmãos, aqui está o caminho que eu quero passar para você hoje, nessa noite. O maior problema daquele homem, eu orando e me preparando essa mensagem, era um só: era a decepção. Por causa da decepção no coração daquele homem não era curado. E eu vou provar para você na Bíblia. A Bíblia diz que você conquista uma cidade murada, mas não conquista um coração ofendido. É muito difícil conquistar um coração ofendido. Aquele homem estava decepcionado. A primeira coisa que aquele homem estava decepcionado, Josina, é com o tempo. Fazia 38 anos que ele estava naquele tanque. E talvez tem pessoas aqui nessa noite que estão decepcionadas com o tempo. Pastor, eu faço campanha, eu oro, eu faço oração, minha mãe era crente, minha avó era crente, minha bisavó era crente, eu sou crente desde criança e até agora não recebi a minha bênção. Aquele homem estava decepcionado com o tempo. E por causa de estar decepcionado, pegue aí a revelação, por causa de estar decepcionado com o tempo, que ele não recebia o milagre. Se você está decepcionado com o tempo que ainda não chegou a sua bênção, esse é o motivo de você não receber o teu milagre. Entenda uma coisa: ontem e hoje, ontem eu fui no velório e hoje eu fui de novo, inclusive o velório do sogro da Viviane que está ali. E eu falei de Eclesiastes 3, que existe um tempo determinado. O tempo o quê? O tempo é determinado, irmão, para os homens. É um tempo que Deus determinou. Então, se você não recebeu a tua bênção ainda, porque não foi determinado o tempo da tua bênção. Mas fica tranquilo que o Jesus que foi no tanque de Betesda está aqui nessa noite. Tempo determinado. Em Eclesiastes 3 fala que tem um tempo para chorar. Pastor, por que o senhor vai no velório? A pessoa não é nem parente, o senhor chora. Porque é tempo de chorar, meu irmão. Eu choro porque tem pessoas que a gente ama que estão sofrendo, e eu choro também. Eu sinto a dor das pessoas. Ah, pastor, por que no culto da noite o senhor já estava rindo? Porque existe tempo de rir. Tem tempo de chorar, tem tempo de rir. Tem tempo de ser exaltado, a Bíblia diz, Eclesiastes 3, e tempo de ser humilhado. Tem tempo aqui no aniversário do pastor, todo mundo paparica o pastor e está presente. Ai, o meu pastor é o mais lindo, mais fofo de todo mundo.
né? Mas tem tempo que a pessoa não quer olhar na minha cara. São tempo, e eu tenho que entender que existe tempo. Tem tempo de se exaltar. Um dia atrás uma mulher soltou um palavrão para mim aqui no corredor da igreja. Fui humilhado por ela, mas como eu sou crente, né? Tem que aguentar. Eu fiquei quase endemoniado quando ela falou para mim. Sabia? Quase que eu fiquei endemoniado, mas não, eu sou crente. Né? Irmãos, então existe o tempo determinado. Fazia 38 anos, aquele homem tinha uma decepção. A primeira decepção é o quê? Falou tempo. Ele tinha decepção com o tempo. No versículo 7, no 6, Jesus fala para ele assim: quer ficação? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum, quando a água agitada me ponha no tanque. Primeira decepção é com o quê? Segunda decepção é com o homem. Tem pessoas que não recebem a bênção porque se decepciona com homens. Olha para mim, se decepciona com homens. Ah, pastor, eu apostei tudo naquele pastor, o pastor cai e eu me decepcionei. Você se decepcionou com homens. Hoje eu fui num outro velório, uma pessoa pegou e falou para mim que aconteceu um escândalo numa igreja aí, de uma pessoa que está indo na igreja, e a igreja saiu tudo porque o pastor caiu no escândalo. Está decepcionado. Esse cara aqui estava decepcionado com um homem. Jesus pergunta para ele, irmãos, presta atenção que isso é muito forte. Queres ficar são? O que ele tinha que falar? Eu quero. Mas ele tinha uma decepção tão grande que ele diz: mas não tem nenhum homem que me ponha no tanque. Ele tinha uma decepção com o homem. Eu não acredito mais em homens. Quem já viu isso aí? Eu já vi um monte de vezes. Quando uma pessoa fala assim: olha, só tem amigos, são 5 dedos da mão. Eu tinha um amigo, mas eu não acredito mais, porque eu emprestei um dinheiro para um amigo, ele não me pagou, então eu não empresto mais dinheiro para ninguém. E a Bíblia diz que você não vai tomar emprestado, você vai emprestar. Aleluia. Pastor, mas eu fui traído por uma pessoa, agora eu não consigo chegar perto de ninguém mais, porque eu fui traído, porque teve uma decepção com um homem. Pastora Cristina, lembra quando nós chegávamos nas mulheres solteironas antigamente e falava assim: Deus está arrumando um Isaac? Lembra que a gente falava assim? Está providenciando um Isaac, falava ali Rebeca, na solteirona, né? E às vezes eu falo: olha, mano, Deus vai colocar um homem bom aí, sabe? Vai casar. E o que a mulher fala? Homem nenhum presta. Porque decepcionou já. Esse homem aqui estava decepcionado com os homens. Primeiro, você não recebe milagre, você tem a decepção com o tempo. Está passando o tempo, não chega. Agora Jesus pergunta para ele: fulano, você quer ficar são? Ele podia falar: eu quero. Jesus falava: então fica. Mas ele vem com uma historinha: não, é que o anjo desce, as águas agitadas e não tem nenhum homem. Eu estou falando com gente que não acredita mais em pastor e nem em profeta. Sabe por quê? Porque brincaram com a sua fé. Brincaram com a sua fé. Irmão, você está sendo curado hoje disso. Você está sendo curado como eu já fui curado disso há muito tempo. Quantas pessoas já chegaram e me abraçaram: pastor, eu vou ficar com o senhor até o final da vida. E vai para outro lugar. Então eu estou tranquilo, eu não me decepciono com o homem não, porque eu quero ser abençoado. Eu não quero ficar deitado no tanque de misericórdia, no tanque de Betesda. Nesta noite, queira Satanás ou não, você vai ser curado disso. Se for para Jesus, pode aplaudir.
cheio de decepção. Ai, pastor, eu tinha uma amiga, ela era uma bênção, agora não quero amigo nenhum mais. Já pensou se eu pensasse assim? Das decepções que eu tive, eu não acredito mais em ninguém da igreja, irmão. Vocês são meus filhos. Vocês são meus filhos. Eu quero que você aprenda isso que eu já aprendi. Eu quero que você cresça do jeito que eu cresci. Deixa eu contar uma história bíblica para vocês de uma pessoa que foi curada. Olha para mim. José foi traído pelo irmão, foi jogado num buraco, decepção com os irmãos, rasgaram a túnica dele, ele foi para o Egito, a mulher de Potifar aprontou com ele ficou decepcionado com a mulher de Potifar, ele foi para a prisão, ficou decepcionado. Quando ele é levado a governador do Egito, o faraó exalta ele e dá uma mulher para ele. Ele casa com essa mulher, ele tem 2 filhos. Entenda uma coisa, o primeiro filho, quem lembra o nome? Esse mesmo, Manassés. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. Do que, pastor? De tudo que ele tinha passado. O segundo filho, Efraim, que quer dizer, Deus me fez crescer. Você pegou aí ou não? Primeiro tem que esquecer, para depois crescer. O primeiro tem que nascer Manassés. Deus me fez esquecer. Agora tem pessoas que querem crescer antes de esquecer. Esse homem no tanque de Betesda, ele estava decepcionado com homens. Você não veio aqui por causa do pastor Júnior, pastora Silvana, pastor Luiz Fernando. Você veio aqui porque você sabe que aqui tem um Deus que está falando com você nessa noite, que você ainda não recebeu o seu milagre, porque você está colocando culpa no tempo que está demorando demais, e está colocando culpa em homem. A culpa não está no homem e nem no tempo, a culpa está na tua decepção. Ele se decepciona com o tempo, ele se decepciona com o homem, e ele fala assim: acontece mais uma coisa, o anjo desce aqui e não dá tempo. Primeiro põe a culpa no tempo, segundo põe a culpa no homem, e terceiro põe a culpa em Deus. Decepcionado com Deus. Só que o Deus que ele estava esperando não é o Deus que nós servimos. Ele estava pensando no anjo. Irmãos, anjo não tem poder para nada. Anjo, a Bíblia diz que são nossos conservos, são enviados por Deus para estar ao lado daqueles que vão ter a vida eterna. Os anjos acampam ao redor daquele que o teme, mas anjo não tem poder para nada. Anjos são seres espirituais ministradores, e ele estava esperando do anjo. Muitas pessoas estão esperando na religiosidade, nos dogmas, nas falsas doutrinas, nas imagens, nas estátuas, achando que o anjo ou outra coisa vai resolver, ou no terno do pastor que veste ou não veste, ou na gravata que põe ou não põe. Irmãos, o único que pode resolver o teu problema chama-se Jesus Cristo, que chegou no tanque de Betesda. Aquele homem estava pondo o corpo em Deus, mas não era o Deus, era o Deus que ele acreditava que era aquele anjo que estava ali. Mas o único que podia resolver e vai resolver a tua situação chama-se Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Primeira culpa do tempo, segunda culpa do homem, e terceira culpa na religiosidade, no anjo que ele acreditava. Cuidado com a religiosidade. Quarto, ele dá outra desculpa. Ele diz assim: olha, estou há 38 anos,
homem nenhum coloca. O anjo agita as águas, e sempre vem um depois de mim, antes de mim, e entra. Sabe o que está dizendo? Não tenho sorte. Eu não tenho sorte porque chega um primeiro. Eu levo o currículo na firma e chama o outro e não me chama. Irmãos, como que um crente não pode ter sorte se a Bíblia fala que você é mais do que vencedor? Como que um crente não pode ter sorte se a Bíblia fala que eu posso tudo naquele que me fortalece? E tudo, pelo que eu sei, é tudo. Não, mas vem outro de mim. Sabe aquele negócio, ó vida, ó céu, eu nasci para sofrer, ai, 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 que dó de mim, mimimi, mimimi. Eu não vou usar o Luiz não, porque o Luiz está muito grandão para isso. Mas vou usar a pastora, vem cá. Vem cá. Senta aqui. Senta aqui. Deita no colinho do papai. Crente chupetinha. Chupa chupetinha, nenê. Tem crente que o pastor vai falar, coitadinho, bilu, 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 bilu. Tá do dói? Ai, que dózinha. Irmão, estou na hora de crescer. Está na hora de crescer. Ai, pastor, mas eu não tenho sorte, porque eu sou tão fraquinho. É tão bom. Melzinho na chupeta. Irmão, crente não é bebê, e pastor não é babá. Crente tem que ser forte, ser valente. Crente tem que ir para cima. Dá uns pulos aí, pastor. Vai lá, dá um pulo. Olha que pulão. Pensei que ia bater lá em cima. Irmão, crente tem que ser forte. Ah, mas veio antes outro de mim. Não vai vir ninguém antes de você. Pode aplaudir Jesus. Não, escapou ali. Não vai vir. Outra vez eu pus ele no colo, ele ficou meio sem graça. Crente não tem que ter esse negócio, irmão. Lembra o desenho do Lip Hardy? Lembra? A senhora não é tão. Eu ia falar tão experiente assim. Ai, quase que não saiu. Tão experiente assim como eu. Fiquei vermelho, Fiquei vermelho. Difícil eu ficar vermelho. Mas tinha o Lip e o Hardy. O Lip era um leão. O Hardy era uma hiena. E o Lip chegava assim, ó, nós vamos chegar lá, nós vamos conquistar. E o Hardy vinha aqui, ó vida, ó céu, eu acho que não vai dar certo. Sabe o que chama isso? Fé infantil. Meu filho, quando eu tinha uns 3, 4 anos, escute essa, o Rodrigo. Eu cheguei em casa travado de coluna. Mas travado, e para subir no meu quarto era uma escada caracol, assim, ó. Daí eu subi travado, deitei na cama, ele brincando, falei, filho, ore pelo pai. Ele com a mãozinha, ele colocou a mãozinha, ele falou, em nome de Jesus, amém. Eu falei, filho, já orou? Ele falou, orei, mas não sei se vai dar certo. É fé infantil, irmãos. Ora que vai dar certo. Ora que vai. Sabe o que acontece com os crentes? Eu já vou encerrar daqui a pouco. Sabe o que acontece? Irmão, o problema está na oração. O problema está na oração porque Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E tem gente que acha que Deus vai orar porque Deus é uma sombra. Deus é uma fumaça. Deus é é um vento. Irmão, Deus é uma pessoa, nós temos que ter relacionamento com Deus. É através desse relacionamento que você vai crescer.
O problema, às vezes, está na oração. Ah, oro porque eu já tenho 30, e 50, e 60 anos de igreja, e já oro assim no automático. Sabe quando você ora no automático? Que Deus está olhando lá de cima e falando, puxa, é essa oração? Eu estou querendo conversar com você. Eu estou querendo te abençoar. A partir do momento que você entender que Deus é uma pessoa, que nós temos que ter relacionamento. Deus não é uma fumaça, não é uma sombra, não é um vento. Deus existe, está aqui, meu irmão, através da figura do Espírito Santo. Então esse homem estava decepcionado com a sorte. Depois que ele falou que estava decepcionado com o vento, é bom isso aí, com o tempo, decepcionado com o homem, decepcionado com a sorte, decepcionado com o anjo, Jesus escutou tudo. Eu imagino Jesus pensando assim, desabafou. Jesus escutou tudo, você lê na tua casa. Jesus falou, tá bom, então pega a sua cama e levanta e anda. É bom desabafar para Deus. É bom. Irmão, converse com Jesus. Aquele homem desabafou tudo. Jesus teve paciência com ele. Você vai, legal, aconteceu isso. Tá. Pega a tua cama, levanta e anda. E o último versículo que nós lemos. Em vez de ele ir para a casa dele, ele foi para a igreja. Glória a Deus, aleluia. E quando ele estava, meu Deus, quando ele estava indo para a igreja, os religiosos pararam ele falando assim, olha, está carregando a cama, hoje é sábado, não pode carregar a cama no sábado. Lembra do homem irritado? É o anjo. Lembra do homem irritado? O anjo, o tempo, a água agitada. O homem não me colocou. Se você ler, você vê que ele acalmou, ele foi curado ali. Ele falou, não. Tinha um homem lá. Ele falou para me levantar, pôr a cama nas costas e vir. Glória a Deus. Ele foi curado das decepções, irmãos. Quando você for curado da decepção, pode ter certeza, o seu milagre vai chegar. Aleluia. Repete comigo, um homem. Um homem. Olha a cena aquela lá, olha a cena. O Doguinha, cadê o Doguinha? Desliga o som lá para mim. Mercado Livrinho. Então vamos lá. Um homem. Uma cama. Não, um homem. Um tanque. Uma cama. Bem certinho, vai lá. Um homem. Um tanque. Uma cama. Está imaginando a cena? Um homem. Só os vivos. Um tanque. Você viu que tinha gente que não estava vivo. Né? Um homem. Um tanque. Uma cama. Só que, quem já assistiu novela? Eu já assisti. Não é pecado, meu amor. Contanto que você venha no culto, não tem problema nenhum. Tá? Eu assisti quando era criança, hoje não assisto mais. Tá? Porque a novela até mudou. Mas tem umas novelas da Record, não tem? Que é umas novelas bíblicas? Não tem? Assista aquela. Mas dia que não tiver culto. Dia que tiver culto, vai assistir a novela aqui. Hoje foi uma novela. Quando termina o capítulo da novela, o outro dia, quando vai no outro capítulo, repete o que passou um dia antes ou não? Repete nada, Zé, você está louca. É um outro capítulo. Só está sendo no YouTube, daí você assiste o mesmo. Não, aparece uns pedacinhos, mas daí começa uma outra coisa, né?
É isso? É isso? Então vamos lá. Então o capítulo de hoje é um homem, um tanque e uma cama. Encerrou o capítulo, você dorme, você liga a sua televisão, vai assistir de novo lá, vai lá. Um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus. Mudou o capítulo, né? Era só um homem, um tanque e uma cama. Agora no outro capítulo tem o Filho de Deus. Fica de pé. Fecha os teus olhos. Pega na mão desse irmão do teu lado. Pode apagar para mim, meu irmão.